Deixa eu ver aqui se está gravando. Tá. Então, vamos lá, boa noite, oficialmente. Pelo que eu estou vendo aqui, pelos nomes presentes na sala, a maioria dos alunos eu acho que eu conheço. Bem-vindos, tem pessoal de Cabo Frio aqui também, tem o pessoal da Unidade Tijucas, Pedagogia em Massa. Muito bem-vindos mais uma vez, obrigada aqui pela presença. Eu sou Rosileia Mato, acho que todos me conhecem, estou coordenando o curso de Pedagogia, sou professora da instituição aqui da Veiga de Almeida e estou à frente, né, desse desafio aí que é coordenar o curso de Pedagogia Presencial. E neste semestre nós estamos com a disciplina Pedagogia em Espaço Não Escolar, que vocês já devem conhecer, né? Alguns estão realizando, tem muitos alunos aqui da turma que estão presentes aqui na live, e outros que são convidados, mas que já devem ter visto na grade de vocês. Essa disciplina é uma disciplina muito importante, né, dentro da formação de vocês, porque ela aprofunda um pouco mais a respeito do papel do pedagogo nos diferentes espaços, né? Eu sempre digo, onde tem um espaço educativo, tem um espaço para o pedagogo. Nem sempre tem um pedagogo, mas existe essa possibilidade, deveria existir, né? Então, são espaços como museus, ONG, presídios, enfim, empresas. E a gente, dentro da disciplina, nós temos uma atividade que eu sempre promovo, né? Às vezes eu faço algumas entrevistas com os profissionais da área, mas eu gosto muito dessa atividade onde a gente realiza uma live, uma mesa redonda, enfim, algum evento com um convidado externo para a gente poder trazer um pouquinho dessa prática, né? Da prática dessa vivência do papel do pedagogo em outros espaços. E só que para criar essa live, esse evento, a gente utiliza como metodologia a própria participação do aluno. Então, esse é um evento que foi criado pelos alunos da turma. Eles escolheram o tema, eles escolheram qual era o segmento que eles gostariam de ter, aprofundar mais o conhecimento, que no caso nós escolhemos empresas na área de gestão de pessoas, na área de desenvolvimento de pessoas, mais especificamente. E aí surgiu, né, o tema, essa questão dos programas de treinamento, como engajar pessoas através dos programas de treinamento, e aí veio a questão, né, quem é que seria convidada para estar presente conosco. E, enfim, através de uma indicação, a Flora foi convidada e, assim, muito gentilmente aceitou. A Flora Canabrava, ela vai se apresentar. A Luísa é aluna da turma, Luísa Bastos, ela é aluna da turma e ela vai estar mediando, como eu falei, todo o evento foi organizado por eles, então tem a turma que vai estar disponibilizando o link aqui para vocês receberem o certificado, tem parte do grupo que trabalhou na organização do evento, nós estudamos o tema, elaboramos as perguntas, então, e a Luísa vai ter a responsabilidade de representar toda a turma mediando essa live. De qualquer forma, eu vou estar aqui com vocês, tá? Eu vou estar participando, ouvindo, enfim, interagindo com vocês também. Eu desejo a todos um ótimo evento. Muito obrigada, Flora. Queria fazer um agradecimento assim, muito especial. Eu te fiz várias vezes, mas agora oficialmente aqui, por você ter aceito e ter assim, se colocado totalmente à disposição. Foi até bem em cima, né, que a gente acabou fazendo esse contato, enfim. E você, gentilmente, com maior paciência, com maior assim, empatia, você acolheu a nossa proposta e está aqui presente conosco, tá bom? Muito obrigada em nome dos alunos da Faculdade Veiga de Almeida. Pessoal, vou deixar com a Luísa, tá bom? Um abraço e boa live aí para nós. Olá, pessoal. Todos estão conseguindo me ouvir? Tá? Boa noite a todos. Mais uma vez, a professora já fez uma abertura do que vai ser, mas eu vou continuar dando alguns passos passo a passo. Obrigada pela presença de todo mundo nesse bate-papo. Foi todo mundo em conjunto, a turma inteira de Pedagogia em Espaços Não Escolares, que organizou esse evento. Então, cada um com um pouquinho em cada lugar, em cada setor, mas todo mundo colaborou para a gente poder realizar.
Agradeço a nossa convidada por poder participar e ter disponibilidade de participar aqui com a gente. E eu vou estar mediando e guiando esse nosso evento de hoje. A gente tem algumas instruções que eu acho importante a gente já deixar de antemão, que são, no final da live, teremos perguntas. Então, no decorrer da live, caso alguém queira fazer alguma pergunta, pode deixar no chat, que o pessoal da nossa turma vai pegar e no final a gente vai fazer essa rodada de perguntas com a nossa convidada. A gente também no final vai pedir para que todos abram as câmeras, para que a gente possa tirar uma foto, tirar um print, para a gente poder registrar, colocar nas nossas redes sociais. E as meninas da parte de organização também vão colocar o link do certificado, para a gente poder obter o certificado, quem estiver participando. Então, o link vai estar no decorrer também da live, eles vão colocar no chat, só para encher lá. E acho que é isso. Então, vou deixar com a nossa convidada Flora. Muito obrigada. E a palavra é toda sua. Obrigada, Luísa. Bem, obrigada a todos. Eu preparei uma pequena apresentaçãozinha para falar um pouco mais sobre o tema, mas antes me apresentando, eu sou Flora Canabrava, eu sou formada em cinema e em pedagogia, e atualmente eu trabalho como coordenadora de treinamento para a ByteDance, que é a dona do TikTok. Dentro dessa coordenação de treinamento, eu lidero uma equipe de 10 pessoas e a gente trabalha com treinamento operacional. Isso significa que a gente trabalha com a parte de treinamento para poder treinar os novos empregados da empresa para poder executar corretamente com sucesso o seu trabalho dentro da ByteDance. Hoje, assim, a gente coordena uma equipe, enfim, a gente coordena várias linhas de treinamentos operacionais para diversos aplicativos da ByteDance, que o principal é o TikTok. Alguns de vocês usam o TikTok. Eu vou ficar surpresa se alguém não usar, mas tudo bem. Bem, eu vou começar a apresentação, então. Eu posso compartilhar a tela? Pode sim, Sim, pode Flora, fica à compartilhar. vontade. Pessoal, eu só vou pedir para vocês desligarem a câmera, tá bom? Desliguem a câmera e o microfone, só para não atrapalhar a interação da apresentadora. Tá? Vocês estão vendo a minha tela? Oi, desculpa, Rosaréia. Estamos. Elizabeth, você está com a câmera ligada, tá bom? Até para não ser surpreendido, né? Que às vezes a gente liga a câmera inadvertidamente, aí de repente passa por alguma situação constrangedora. Obrigada, Elizabeth. Vai lá, Flora. Bem, o tema é programas de treinamento engajam pessoas, e a ideia é que depois, né, enfim, no final, quando chegarmos nas perguntas, a gente também possa responder essa pergunta. Para começar, eu queria pedir, por gentileza, que vocês peguem o celular e abrem o Ment para a gente fazer, enfim, uma pequena brincadeira, que, enfim, normalmente nos nossos programas de treinamento a gente costuma fazer esse warm-up, tudo nome em inglês, gente, em empresa hoje em dia, para começar a nos aquecer. Eu vou abrir aqui o Ment para a gente também. Vocês estão conseguindo ainda ver a tela, Também tá? vou participar, hein? Também vou participar. Estamos sim. O meu talento aqui para entrar, mas eu estou participando também. Bem, eu vou dar aqui um tempinho para todo mundo entrar. Gente, quando vocês entrarem, se vocês puderem dar o ok, que assim eu consigo saber quantas pessoas entraram. Eu vi que tem mais ou menos umas 25 pessoas na live. Eu vou esperar um pouquinho para chegar ali próximo desse número. Aqui temos 2 pessoas que já passaram aqui, colocaram que já entraram, eu também já entrei, tá bom? Não sei se você está conseguindo ver o chat, então hoje eu vou passando para você. Obrigada. Eu consigo ver que a gente tem 10 likes.
Tá todo mundo conseguindo? Se vocês não conseguirem pelo QR Code, vocês conseguem entrar no próprio site e colocar o código. E aí, entrando, vocês conseguem ver o joinha? Só para a gente tentar chegar ali, pelo menos nos 20 pessoas. Eu estou tentando, mas eu estou com dificuldade. Eu fiquei com dificuldade no QR Code, estava baixando muito lento, aí eu fui pelo código. Às vezes pelo site o código é mais rápido. Como tá aí no chat? Aqui, continua aqui na mesma. Pessoal, se vocês já entrarem, coloca só um ok aqui que entraram, um abrir, qualquer coisa aqui, só para a gente ter um feedback de vocês, por favor. Ó, subiu o número de joinhas. Eu vou seguir, então. Que acho que a gente já está bem próximo de 20. Já pode seguindo aí, já tem bastante aqui, ok, que já entrou. Eu queria, enfim, só perguntar a vocês qual é a GIF que melhor descreve o seu sentimento hoje para a live de hoje. Por enquanto, a maioria já está preparado para as anotações. Eu também sou dessas, eu estou sempre com o meu caderninho. Todo mundo atualizou a página? Quando eu passei ou alguém teve algum problema? Tá tranquilo aqui, tá tranquilo. Acho que todo mundo tá conseguindo visualizar bem. Legal. Bem, então acho que quem ganhou enfim, preparado para a anotação. Então, enfim, espero conseguir atingir esse objetivo aí de terem várias anotações após essa live. Seguindo, eu vou pedir para vocês escreverem um pouco do que vocês esperam aprender hoje. Basicamente, para quem colocou a anotação, o que vocês esperam preencher de anotação aí no caderno de vocês? Caderno, né? Não é nem bloco de notas do celular para você ver a idade da pessoa. Atualizou para vocês a imagem? Sim. Acredito que todo mundo esteja digitando aí. Então, as vivências, né, que ajude a responder o tema. Aprender um pouco com a experiência, né, para trazer para a vida profissional, maneira diferente de usar a pedagogia na empresa, prática de desenvolvimento de pessoas, falar um pouco mais da prática, curso de gestão de recursos humanos, um novo olhar sobre a matéria, muitas informações novas. Bem, vou voltar para a curiosidade sobre o que é, pois estou começando o curso agora. Legal. Bem, eu vou seguir então para a apresentação, para conseguir falar um pouco mais para vocês sobre o que eu consigo trazer com a minha vivência e experiência profissional na área. E espero conseguir atingir mesmo essas expectativas. Vou voltar a compartilhar aqui. Voltei para a apresentação. Carregou aí?
Sim, dá para visualizar. Legal. Bem, sobre a agenda do que eu preparei aqui para falar com vocês, já pensando nas perguntas, né, que eu já tinha recebido, mais ou menos, para poder, enfim, alinhar com o tema e com a aula nesse semestre, eu vou falar um pouco de treinamento e desenvolvimento e também de treinamento operacional. A minha área de atuação é treinamento operacional. Hoje a gente faz vários trabalhos em conjunto com a área de treinamento e desenvolvimento. E essa primeira área é a que está mais relacionada ao RH. Eu vi que alguém colocou ali que faz curso de gestão de recursos humanos. A área de treinamento ela é mais operacional, enquanto a área de treinamento e desenvolvimento ela é mais relacionada realmente ao desenvolvimento de pessoas. Mas ambas as áreas têm várias estratégias em comuns, que são essas técnicas de engajamento, que é o terceiro item. Depois a gente pode passar para, enfim, para as perguntas, ou deixar mais para o final mesmo, vamos ver o tempo que a gente vai tomar aqui. Seguindo, sobre treinamento e desenvolvimento. Como eu falei, o time de treinamento e desenvolvimento ele é mais voltado e relacionado ao RH. Luísa, você pode pedir para alguém ler para a gente, já que você está olhando o chat, para alguém ler para a gente esses 4 pontos? Claro. Quem pode aqui se habilitar para ler? Gustavo disse que pode. Obrigada, Gustavo. Olá, Flora, boa noite. Vamos lá. Treinamento Boa noite. e desenvolvimento não é obrigatório. Mesmo que haja testes, o resultado não impacta o trabalho. Andragogia. Agrega valor. Bem, vou falar um pouco sobre esses 4 pontos que eu coloquei aqui. O que não é obrigatório? Bem, normalmente, os treinamentos que são fornecidos pela equipe de RH, normalmente, gente, isso não significa que não possam ter alguns que sejam obrigatórios. Ele costuma ser focado em tanto gerar mais engajamento para a empresa, ou seja, a ideia é que esse treinamento, de fato, já gere o engajamento por si só, mas isso não significa que o treinamento seja engajado. E ele é muito focado em competências e habilidades que aquela pessoa precisa ter para continuar crescendo e entregando resultados para a empresa. Lembrando que a empresa está sempre focada no resultado que aquele colaborador vai poder proporcionar, mas ela sabe que para aquele colaborador proporcionar um resultado, precisa ter uma troca justa. Então, esses treinamentos eles são muito focados nessa troca de valores entre o colaborador e a empresa. Normalmente, nesses treinamentos, a gente não faz um teste para medir os resultados. Depende muito, enfim, tem muitas práticas, mas não tem um teste final, que vale uma nota ou algo em que a pessoa passe ou deixe de passar, no sentido de impactar o trabalho para que ela permaneça ou não dentro da empresa. E quando a gente fala de empresa, a gente está sempre falando da andragogia, que é aquele treinamento focado em adultos, né? Enfim, a educação de adultos. E quando a gente fala de educação de adultos, a gente foca, enfim, claro que a gente tem que sempre focar nas metodologias da pedagogia, não existe tantas diferenças assim, mas quando a gente lida com adulto, a gente precisa cada vez mais fornecer o porquê das coisas. Por que a gente está aprendendo isso? Como que isso vai agregar valor para o meu profissional e para a minha vida? Né? O adulto, enfim, já passou por todo o ambiente escolar, muitas pessoas, enfim, tiveram a chance de fazer uma faculdade, outras nem tanto, mas ainda assim trabalharam muito tempo, e elas estão ali pensando, por que eu vou passar esse meu tempo fazendo isso? O que vai agregar para os meus resultados, para a minha vida financeira, para a minha vida pessoal? Então, é muito importante agregar valor ao treinamento que vai ser fornecido pela área do RH, pela área de treinamento e desenvolvimento. Seguindo um pouquinho mais sobre o treinamento operacional, que é a área de atuação minha agora. Esse treinamento operacional, ele é obrigatório. Por que ele é obrigatório? Porque é aquele treinamento em que a gente está focado no que a pessoa precisa saber para executar corretamente o trabalho. Então, por exemplo, se a gente pensa num caixa de supermercado, a pessoa, às vezes, enfim, a primeira vez que ela vai trabalhar no supermercado, ela vai ficar no caixa, ela precisa ser treinada para saber mexer, enfim, no computador, para saber como que funciona os produtos, saber quem chamasse algum código de barra
não for lido, saber se há cobrança de sacolinha, se não há cobrança de sacola, saber se, enfim, há voucher de estacionamento, não há. Tudo isso é o treinamento operacional. E a pessoa precisa passar no teste para que ela possa, de fato, ser contratada pela empresa ou se manter naquele emprego. Mas, ainda assim, a gente também está falando de andragogia, que é o treinamento, né, a educação de adultos, e, ainda assim, a gente também está falando em agregar valor. Por quê? Porque, muitas vezes, um treinamento obrigatório, a gente fica assim, ok, eu estou fazendo isso porque é o meu trabalho, eu tenho que executar, eu preciso ganhar dinheiro. E quando a gente não tem muita motivação, às vezes é difícil a gente, de fato, executar um trabalho bem feito. E como que a gente tem motivação? Quando a gente entende como que aquilo que a gente vai aprender vai, de fato, agregar valor para a minha vida profissional e pessoal. Então, a gente sempre tem que levar isso em consideração quando a gente está entregando um treinamento operacional também. Eu quis trazer esses 4 pontos para ambas as áreas e mostrar esses 2 pontos em comum da educação de adultos e nessa ponto de agregar valor. Esse é o ponto principal quando a gente fala de engajar um profissional dentro daquele treinamento. Quando a gente for relacionar isso, por exemplo, dentro de uma sala de aula, até mesmo para uma criança ou para um adolescente, muitas vezes a gente pensa, como que a gente pode fazer uma comparação, uma analogia com o que a criança ou adolescente está vivendo fora daquele ambiente escolar, para poder trazer de volta o foco para aquela matéria, para aquele aprendizado. E é basicamente a mesma coisa que a gente faz dentro do treinamento corporativo. Mostrar como que eles podem, enfim, agregar valor para o trabalho e para o retorno que eles vão ter no trabalho, mas também na vida pessoal, para cada vez mais engajá-los ali dentro. Eu estava olhando também um pouco nas perguntas, né, que eu recebi, e uma delas era, enfim, quais os programas de treinamento são desenvolvidos para engajar pessoas? E quando a gente fala de treinamento e desenvolvimento, de fato, o RH pode pensar em treinamentos focados em engajamento dentro do trabalho. Quando que eles fazem isso? Quando eles percebem que uma equipe ou diversas equipes não estão entregando o resultado que é esperado naquela empresa. E aí, quais são os treinamentos? Vai depender muito do escopo da empresa, o que é o resultado que está sendo ou não está sendo entregue. Quando a gente fala de treinamento operacional, um ponto também que é importante, voltando um pouquinho que eu pulei, é que ele é o primeiro contato que a pessoa tem dentro da empresa, né? Então, se eu tenho que aprender aquela ferramenta, aquele sistema para executar meu trabalho, quer dizer que assim que eu entro na empresa, eu vou receber esse treinamento. Então, todo treinamento operacional, ele precisa ser engajado e ele precisa ser basicamente aquela carta de boas-vindas para que a pessoa fale, ok, eu fiz uma boa escolha em entrar nessa empresa, né? Que ela se sinta com vontade de entregar os resultados. Então, entra na outra pergunta, né? Como fazer um treinamento engajado, que vai ser o terceiro ponto que a gente vai ver. Luísa, eu posso seguir ou você quer já aproveitar, fazer alguma outra pergunta? Não sei se vai sair muito do foco, mas uma coisa que a gente da matéria em si estava questionando muito era se a promoção desses programas de treinamento, porque esse treinamento operacional, ele tem em qualquer tipo de empresa, qualquer coisa, porque é o treinamento para você conseguir estar alinhado junto com o corpo da empresa. Mas a promoção desses programas de treinamento é o suficiente para engajar esses colaboradores? Se não, quais são mais ou menos as estratégias que são usadas para alcançar melhor o engajamento? Tá, essa pergunta, enfim, ela é bem difícil, né? Um treinamento, ele é muito importante e eu diria que seria um dos principais pontos de engajamento dentro da empresa, tanto o treinamento operacional, porque é a porta de entrada da empresa, então a pessoa possa, enfim, sentir que ela está sendo acolhida, sentindo que ela tem um ambiente em que ela possa ser ela mesma, em que ela tenha o que aprender, mas também o que entregar de positivo
para a empresa que ela está. Mas para ela continuar se mantendo motivada, ela vai precisar dessa outra parte de treinamento, que é o treinamento de desenvolvimento, que é que no momento em que, enfim, a gente não vai conseguir sempre acertar tudo e ser sempre o melhor, né? Às vezes a gente nunca nem vai conseguir estar ali sempre no topo, mas a gente vai estar entregando o nosso melhor. Então, muitas vezes, uma forma de engajamento e uma forma de manter as pessoas na empresa é falar: olha, eu entendo que, enfim, você precisa aprender esse novo ponto, você precisa aprender algo novo para você continuar entregando o resultado. Então, eles entram com esse programa de treinamento e desenvolvimento, que pode ser, por exemplo, a gente percebe que a pessoa sabe um Excel, mas não é avançado. Então, eu vou criar um treinamento de Excel avançado. A gente percebe que aquela pessoa faz muitas reuniões, então ela precisa ter uma comunicação muito clara, muito didática, muito de influência. Então, vou criar um treinamento de comunicação. Todos esses treinamentos, a ideia é que eles gerem um engajamento e um retorno. Mas a empresa e esses treinamentos nunca vão ser 100% suficientes. Porque, no final das contas, quando a gente fala de empresa, a gente está falando também do salário que a pessoa vai ter, dos colegas que essas pessoas vão trabalhar, do chefe que essa pessoa também vai ter. E tudo isso são variáveis importantes para aquela pessoa se manter engajada e se manter entregando resultado para a empresa, para que ela não procure uma outra empresa para ela, enfim, passar a trabalhar. Então, assim, acho que todo o RH, em todo chefe, sabe disso, né? Então, ela não é o suficiente, mas é justamente nesse ponto que entra também o treinamento e desenvolvimento. Por exemplo, a gente percebe que tem um chefe, um líder, que todos os colaboradores abaixo deles não estão entregando muitos resultados ou teve muitas pessoas que saíram da empresa. Para a empresa demitir é sempre um custo muito alto. Então, às vezes, vale mais a pena a pessoa fazer um treinamento para essa liderança, para que essa liderança aprenda técnicas de liderar que sejam mais humanizadas, que gerem mais engajamento, que consigam, de fato, ajudar aqueles colaboradores. Então, é meio que um mix. O treinamento ele é um ponto muito importante, principal para manter o engajamento, mas sempre vão ter aquelas outras variáveis. Eu respondi sua pergunta? Sim, sim. Luísa, Flora, permite, Flora? Até levantar a mãozinha aqui. Não, e eu achei muito interessante que você trouxe, até ligar a câmera aqui. Até anotei aqui. Quer que eu deixe compartilhar um pouco a tela? Fica à vontade, faça como você achar melhor. Eu achei muito interessante a sua fala. Ninguém colocou uma pergunta aqui, nem uma pergunta, na verdade, eu vou reforçar, ratificar o que você já nos trouxe, né? Porque é bem isso, você falou, né? O treinamento por si só, ele não garante esse engajamento, né? É claro que as oportunidades de aprendizagem que você salientou, e esse ambiente de aprendizagem que a empresa acaba propiciando, já é um elemento motivacional. Mas, como você disse, você tem outros elementos, né? Você deu o exemplo do chefe, as relações de trabalho, os benefícios, que acabam agregando valor para esse colaborador, né? Porque a motivação a gente sabe que é uma coisa interna, então, às vezes, o salário para mim está ótimo, para você está muito baixo, para o outro, enfim, né? Então, essas práticas, por isso que todas essas áreas, né, esses subsistemas de RH, eles trabalham muito integrados. RH, porque é gestão de pessoas, enfim, né, de recursos humanos, quando a gente fala de gestão de gente. Eles trabalham muito integrados. Então, como você falou, é o treinamento operacional, é o treinamento de desenvolvimento de pessoas, porque você pode identificar, né, que você está fazendo um belo trabalho numa área, no treinamento operacional, mas determinada unidade, determinada área específica acaba por um exemplo que você deu, né, com um modelo de gestão que não está correspondendo ao que a empresa está
está trabalhando, né, está desenvolvendo as competências que ela precisa, esse líder pode ser trocado ou mesmo pode ser desenvolvido também, né? E aí você também vai trabalhar a motivação dele para que ele continue na organização. Então, é só o que eu ia falar mesmo. É muito interessante. Agora, eu queria saber se vocês no TikTok, em cima disso, que paralelo a isso, a tudo isso, também tem os programas. Rosileia, você ficou muda. Eu não sei se foi só para mim. Não, fiquei sim. Eu abri uma janelinha. Obrigada por avisar. Os programas de reconhecimento, não sei se o TikTok desenvolve algum programa de reconhecimento, seja por metas, né, para atingir resultados de meritocracia, ou mesmo por campanhas motivacionais, né, de quem de trabalho em equipe, se tem campanhas também que valorizam o resultado por equipe, não o resultado só individual, enfim, ou alguma, tipo McDonald's, né, que tem o quadro do funcionário do mês, alguma campanha de reconhecimento. Eu já trabalhei em algumas empresas que a gente fazia eventos onde o cliente avaliava o funcionário e aí você reconhecia aqueles funcionários com maior, né, com melhor desempenho, vamos dizer assim, com relação ao atendimento ao cliente. Então, eu queria saber se vocês têm alguma prática também de reconhecimento profissional que esteja voltado para essa questão do engajamento. Não sei nem se você ia falar isso depois. Não estava no tópico. Sim, a empresa tem diversos programas de benefícios e de reconhecimentos, tanto individuais quanto em grupos, que acontecem ao longo do ano. Tudo isso é feito através de RH, mas a liderança, por exemplo, eu como líder de pessoas, existem, enfim, quando abre vaga, né, para programas de reconhecimento, eu sempre vou aplicar e indicar pessoas do time, caso essas pessoas cumpram os requisitos daquele programa de reconhecimento. Porque realmente é uma forma de você valorizar o funcionário e é uma recompensa. Quando a gente fala também da andragogia, né, do adulto, a gente tem que ver essa recompensa. Esse é o ponto do agregar valor. E dentro do mundo empresarial, essa recompensa está muito atrelada ao financeiro, né? E aos benefícios que você vai ter. Mesmo que o financeiro não seja, de fato, o dinheiro, né, ali em mãos, mas algum retorno que nesse sentido. Então, algum prêmio, algo que você possa utilizar na sua casa, algo que você possa utilizar como um voucher. Muitas empresas têm esse programa e dentro da ByteDance também existem alguns. Mas um ponto também muito interessante sobre o reconhecimento é que, como líder também, esse reconhecimento ele não precisa esperar esses programas para acontecer. Então, é muito importante, quando você fala de desenvolvimento de pessoas, também reconhecer, às vezes, com um elogio, né? Criar uma cadência, por exemplo, de retornos, de feedbacks, de uma cultura em que você consiga falar para a pessoa o que ela está fazendo corretamente, e caso tenha algum ponto em que ela precisa trazer melhoria, em que você consiga indicar esse ponto de uma forma a dar suporte. E uma das coisas que eu acho assim, muito importante de fazer é nunca fazer uma comparação entre aqui você está bom, mas aqui você não está. E sim mostrar que ela já tem todas aquelas competências boas, como ela pode usar isso para poder trazer o retorno do que falta de melhoria ali, de entrega. Então, sempre mostrar que as pessoas já têm aquela competência e capacidade para atingir o que falta quando faltar. E sempre elogiar quando, de fato, estiver fazendo um trabalho bom. Isso é bem importante. Muito bem lembrado, né? O elogio não custa nada, né? Só custa realmente o feedback. Aliás, na tua fala lá no início, eu estava até tentando ver, porque eu tinha até anotado isso que você falou. Logo no início você falou desse retorno, né? Você não usou feedback, você usou alguma coisa assim, falando do retorno, né? O aluno deu o exemplo, acho que foi no momento que você deu o exemplo do chefe para com o funcionário, dar o retorno de desempenho dele e através mostrando para ele as competências que ele tem que desenvolver. Então, esse feedback, esse acompanhamento, né? Que seja ele mesmo os pontos de melhoria ou um feedback como elogio, é imensurável, né? Porque o aluno adulto, ele quer saber, né, como é que ele está dentro do processo. Então, esse feedback é realmente muito bom essa tua lembrança. Tá aí, vamos lá, Luísa, está com vocês. Obrigada, Flora. Vamos continuar. Nada.
Luísa, você tem mais alguma pergunta? Eu posso também voltar para a apresentação e falar um pouco mais sobre técnicas de engajamento. Pode continuar, Flora, como você Tá. quiser. Vou compartilhar aqui, então. Bem, voltando aqui, vocês estão vendo a apresentação novamente? Sim. Então, falando sobre técnicas de engajamento, essas técnicas de engajamento que eu estou falando agora, elas são principalmente usadas durante um treinamento. Elas podem ser usadas durante um treinamento ao vivo, durante um treinamento gravado, por exemplo, que a gente tem várias ferramentas para criar e-learnings, né? Como eu falei, a gente usa muito nome em inglês. Mas elas também podem ser usadas, por exemplo, numa liderança, com outros colegas de trabalho. São sempre técnicas que eu diria não só de engajamento, mas de retenção de atenção e também de influência, que é você conseguir, de maneira delicada, influenciar aquela pessoa a ter vontade de estar junto com você, na parceria, para executar o seu trabalho, para, enfim, trabalhar em conjunto, coisas nesse sentido. Eu vou pedir novamente para você escolher alguém para ler para a gente. Por favor. Pessoal, quem se habilita, quem quer, quem quiser, só dá um... Eu A posso... Gabriela. Ah, tá. Boa noite. Técnicas de engajamento. Linguagem positiva, inclusive e respeitosa. Storytelling, assim. Imaginação e criatividade, declarações surpreendentes, curiosidade, participação dos alunos, perguntas e respostas. Muito obrigada. Gente, é linguagem positiva e inclusiva. Eu escrevi errado, não é inclusive. Falha aqui, desculpa. Bem, muito obrigada. Bem, o que essas técnicas falam, né? Quando a gente cria um programa de treinamento, a ideia é engajar. Então, o programa em si tem que gerar engajamento também. A pessoa tem que ter vontade de estar, enfim, naquela aula, naquele treinamento online. Ela tem que se sentir que, durante aquele momento, ela está agregando valor. Principalmente, assim, na verdade, não só principalmente. Se a gente pensa em treinamento e desenvolvimento, que não é obrigatório, a gente precisa chamar a atenção quando a gente dá esse treinamento para que, no futuro, aquela pessoa queira participar de novo. E quando a gente fala de um treinamento obrigatório, em que as pessoas, assim, quando você entra na empresa e você tem um treinamento obrigatório, ok, você está animado, você quer executar seu trabalho. Mas quando você já está ali fazendo seu trabalho, tudo certinho, e alguém vem e fala, para tudo, você vai precisar fazer isso aqui, aprender e é obrigatório. Às vezes você fica meio, ok, estão me obrigando a fazer algo, não sei se eu estou muito afim, né? Então a gente também tem que engajar e mostrar e voltando para aquele ponto de agregar valor. E formas que a gente tem de engajar, a gente sempre tem uma linguagem positiva, uma linguagem inclusiva que respeite todo mundo que esteja ali, respeite as diferenças de todo mundo. E essa linguagem positiva, ela vem tanto da fala, quanto da postura, quanto do ambiente, em que a pessoa se sinta, de fato, acolhida. Eu diria que seria uma pedagogia dos afetos, essa parte da linguagem positiva, que a gente consiga gerar afetos e colaboração dentro daquela turma, naquela sala de aula, para que a pessoa se sinta à vontade e, assim, desperte o interesse de aprender. Quando a gente vai para o segundo ponto, que é o storytelling é um termo em inglês que fala muito sobre a arte de contar uma história. Ele é muito usado no mundo corporativo, tanto para treinamento, como também, por exemplo, para a parte de atendimento ao cliente. Isso também é bastante utilizado. Por quê? Porque você não só tem um assunto para poder passar adiante, mas como você vai abordar esse assunto? Como que você vai mostrar que esse assunto é atrativo? Então, se preparar com antecedência, pensar quem é o público que você vai atingir é muito importante. Quando a gente fala em pensar quem é o público, né, para criar essa arte de história, dentro da empresa, a gente está lidando, por exemplo, de um treinamento para liderança, de um treinamento para um contribuidor individual, de um treinamento para o próprio RH, de um treinamento para uma área de vendas ou para uma área de atendimento. Então, tudo isso é muito importante. Se fizer um comparativo com a sala de aula, basicamente, se você ensina matemática
uma criança, enfim, do infantil, mas não é a mesma matemática do Fundamental 1 ou do Fundamental 2, por exemplo, né? Às vezes você está até aplicando conceitos próximos, mas você vai falar de uma outra maneira, para poder, enfim, de fato, que aquela pessoa aprenda. Mais ou menos esse seria o comparativo. Imaginação e criatividade. Então, trazer pontos em que desperte a imaginação. Alguma fala, algo que a pessoa consiga se projetar, se imaginar naquela situação. Algo que faça a pessoa ter criatividade em desenvolver o que você está trazendo. Né? Pensando que a gente sempre vai falar bastante, mas também tem que ter prática, para que a pessoa consiga, de fato, executar aquilo que ela está fazendo e entender se ela tem dúvidas, se ela não tem, se ela aprendeu. Declarações surpreendentes. Esses são, eu diria que é o mais difícil, porque nem todo treinamento que a gente vai dar, a gente vai conseguir trazer alguma curiosidade, algo que seja, sei lá, inovador, em que a pessoa vai falar, meu Deus, sério? Nossa, eu nunca ia imaginar isso. Esse é o mais difícil, mas isso às vezes traz a pessoa de volta para a gente, porque ela não estava imaginando que você ia trazer um assunto e que aquele assunto faz sentido ali para a aula e para o tema, e você meio que traz ela de volta a prestar atenção para o que você estava falando. A participação também é fundamental, vocês devem ter percebido que volta e meia eu peço aí para alguém ler. Então, participação é fundamental. Eu diria que vocês tiveram sorte, porque eu não estou conseguindo ver vocês, porque normalmente eu não ia deixar vocês escolherem quem vai falar, eu ia chamar a pessoa para falar. E por que isso, né? Quando você chama uma pessoa, enfim, né, vamos supor que eu não sou a pessoa que está ali, eu estou só participando e alguém fala, Flora, pode ler isso aqui para mim? A pessoa já fica todo mundo, ai meu Deus, vão me chamar em algum momento, vou ter que prestar atenção. Eu sei que no início parece que a gente está ativando o medo em todo mundo, mas se a gente consegue juntar todas essas técnicas, isso pode ser bem divertido também. E a parte de perguntas e respostas é uma forma da gente ter certeza que a pessoa aprendeu. Então, também voltando para uma sala de aula numa escola, um professor perguntar, colocar algo na louça do quadro e falar, você, enfim, qual é o resultado dessa conta, ou algo nesse sentido. E é uma forma da gente fazer pequenos testezinhos para a pessoa conseguir treinar ali o aprendizado. Essas são, assim, as principais técnicas que eu consegui pensar nesse momento. A gente tem várias outras. Inclusive, não sei se alguém quer falar alguma coisa antes de eu seguir. Luísa, você quer perguntar alguma coisa, acrescentar algo, alguém? Tá. Pode continuar. Inclusive, essas técnicas, como eu falei no início, elas não são somente para uma aula ao vivo. Ao vivo eu digo, tanto presencial quanto, por exemplo, nesse momento, né? Que está todo mundo em sua casa, mas ela está acontecendo ao vivo. Elas também podem ser aplicadas num treinamento que a gente chama de e-learning, que é quando a gente cria toda uma estrutura online com pequenos vídeos, testes já preparados, em que a pessoa vai aprender sozinha, por conta própria, mas com material pronto. Existem várias ferramentas hoje em dia, né, para a gente ter a tecnologia a nosso favor, para dispor isso para esse ambiente do e-learning, que seria um EAD também, né? Então, por exemplo, dentro do mercado de empresas, a gente costuma usar muito o Articulate, é o nome da ferramenta, principalmente o Rise 360. O que ele faz? Ele cria tipo um PDF, só que em que você consegue clicar. Então, você vai clicando e vai aparecendo coisas para você, tem vídeos para você ver. Então, ele é interativo. E a gente também tem uma ferramenta que é gratuita, então quem quiser testar, é bem interessante, que se chama iSpring. Depois eu posso digitar no chat. Ele é da Microsoft, então ele é tipo um PowerPoint, mas ele consegue criar um PowerPoint engajado. E quando a gente fala de ao vivo, né, nesse momento, a gente tem o Ment, que foi a ferramenta que eu usei, mas tem muitas pessoas usam também o Kahoot, que dá para jogar. Então, todas essas partes de trazer jogos para o ambiente do treinamento, ele também é bem importante para trabalhar as técnicas de engajamento. Bem, do que eu preparei, é isso. Eu vou parar de compartilhar para a gente voltar a bater um papo.
a nossa turma também separou, como você viu, algumas perguntas. E você acabou de falar sobre ferramentas que... Só um minutinho, Gustavo, já vou te dar a palavra. Você já falou sobre as ferramentas, os tipos de ferramenta, as plataformas que vocês usam, que até vou pedir para, se você puder colocar no chat o nome certinho, caso alguém tenha essa vontade de olhar, de pesquisar, de ver como é que é. E também é uma coisa que a gente teve muito uma dúvida, assim, que é como recalcular a rota em uma situação de fracasso do objetivo proposto no treinamento. Vamos supor, a gente tem um treinamento voltado a desenvolvimento. Como que a gente poderia recalcular uma rota, pensar em outro tipo de treinamento, de outro tipo de técnica para melhorar, ou a gente melhorar como gestão, né? Ou como melhorar, ou como os funcionários, como os colaboradores podem ver de uma diferente maneira. Não sei se deu para sacar, mas é isso, a gente também tinha bastante dúvida. Claro, eu entendi sim. Bem, um ponto principal é a gente vai sempre tentar evitar que chegue nesse ponto, né? Das pessoas não se engajarem, das pessoas, enfim, não entregarem os resultados que a gente espera naquele treinamento. E uma forma que a gente tem de evitar é como a gente divulga o próprio treinamento. Então, desde o início. Então, por exemplo, um treinamento de treinamento e desenvolvimento que vai ser para a área de atendimento ao cliente. Então, você vai falar sobre como utilizar a comunicação não violenta em chats, né, por exemplo. E aí você não vai falar só, gente, vamos ter um treinamento que vai ocorrer de segunda a sexta, durante o dia tal, sobre esse assunto. A gente vai falar por que aqueles colaboradores devem participar, o que eles vão ganhar com isso de aprender, como que isso pode trazer uma boa performance para ele dentro do trabalho. Normalmente isso é divulgado também com cores, às vezes até com algum vídeo, alguma coisa que chame a atenção das pessoas. Caso ainda assim os resultados não forem o que é esperado, aí a gente entra em outras habilidades ali que um profissional da área precisa ter, que é o que a gente fala de análise de dados ou análise de negócios. Então a gente vai precisar colher feedback para entender, enfim, o que fizeram as pessoas não se sentirem à vontade, ou o que a pessoa realmente não entendeu. A gente vai ter que analisar, se tiver um teste, qual foram as respostas que as pessoas colocaram. Tiveram muitas respostas erradas em comum, então talvez seja um material que não esteja, enfim, atingindo ou bem claro, ou bem detalhado. Enfim, diversas partes de analisar aquele dado, de analisar aquele negócio, para a gente poder realmente entender em que momento daquela criação daquele treinamento que houve a falha ou o erro, e a partir disso a gente reverter. Então, a gente entendeu onde está aquela falha, a gente vai olhar de novo para o objetivo do treinamento e reescrevê-lo, basicamente. Muito obrigada. Vou passar a palavra para o Gustavo, que ele levantou a mão. Então, Gustavo, se você puder abrir seu microfone para a gente continuar nosso bate-papo, pode abrir aí. Oi, Flora. Eu sou Gustavo, sou aluno do curso de Publicidade e Propaganda e eu escuto a palavra storytelling talvez 1000 vezes ao dia, né? Muito se fala sobre. E aí eu queria entender como que você aplica o storytelling. É claro que a gente sabe que tem mais ou menos ali uma base de como funciona, aquela coisa da jornada do herói, mas como que você aplica o storytelling dentro da sua empresa, tendo em vista que a gente tem aí um dos principais canais que replicam storytelling muito bem feito, né? Então, como que você aplica esse storytelling para manter a galera engajada? Tá, isso é bem interessante. Bem, você fez publicidade, propaganda, eu fiz cinema também, então a gente aprende um pouco sobre o roteiro. Estamos perto. Quando a gente pensa, enfim, no roteiro. Então, de novo, a gente volta para o objetivo. Qual é o objetivo daquele treinamento? Onde a gente quer alcançar? Então, a gente pensa, eu gosto de pensar muito assim, esse é o objetivo, então, o que eu preciso para atingir esse objetivo?
Então, eu vou olhar para as técnicas de engajamento e tentar aplicar ela ao longo desse objetivo. Então, deixa eu pensar aqui em algum exemplo mais fácil. Por exemplo, a área que a gente está trabalhando agora é uma área de moderação do conteúdo. Então, as pessoas vão ter que, enfim, aprender como que ela vai moderar aquele conteúdo de acordo com o que pode e o que não pode ter de conteúdo dentro de uma plataforma. E aí, como que você vai ensinar aquela pessoa a aprender, né, a ter vontade de aprender a moderar esse conteúdo? Então, a gente precisa que essa pessoa aprenda várias políticas, né? Como que a gente vai chamar a atenção dela? Então, a gente vai primeiro pensar, começar pelo que é mais fácil, por exemplo, até chegar no difícil. A gente vai colocar práticas no meio, como que a gente vai chamar a atenção do como aquele conteúdo que ela está moderando, aquilo que ela está aplicando, vai também ser legal para a vida dela. E aí a gente vai desenhando primeiro isso, o escopo mesmo. No cinema, a gente tem o storyboard também, em que a gente definitivamente desenha o que a gente vai colocar. Basicamente, o que vocês estão vendo na tela, dentro do filme, a gente vai desenhar essas partes. Isso ajuda bastante, eu gosto muito de desenhar. Eu sou bem visual. Então, por exemplo, quando eu crio o PowerPoint de uma apresentação, eu coloco o fim, que é o objetivo, e volto para o início, e aí eu vou desenhando esse passo a passo, e aí eu vou pensando nas técnicas de engajamento. Em quem é o público que eu vou falar? Eu vou falar com as pessoas que vão moderar o conteúdo. Quantos anos tem essas pessoas? Normalmente, essas pessoas têm de 20 a 30 anos. Então, eu estou falando de uma geração Z e de millennials. O que geralmente essas pessoas gostam de ver? Elas estão no TikTok, elas estão no Instagram. Então, eu tenho que pegar, ser rápida, eu tenho que usar muitos estímulos audiovisuais. E a partir daí eu vou montando, eu vou pegando exemplos audiovisuais das políticas, eu vou fazendo analogias e comparações. Então, por exemplo, a gente, no primeiro dia, né, de um treinamento, a gente faz uma apresentação, descobre quem é quem. E aí a gente descobre que uma pessoa, naquele treinamento, por exemplo, ela ama esmaltes. Então, eu já sei que no quarto dia do treinamento, eu vou pegar algum exemplo que eu consiga relacionar um esmalte com o que aquela pessoa precisa aprender. Porque assim eu trago aquela pessoa de volta para aquela história que eu estou contando. Aquela história que eu estou contando pode não ter nenhuma relação com a pessoa ou com o próprio esmalte, mas se eu consigo fazer um comparativo, eu consigo trazer aquela pessoa para aquele ambiente e para o que ela vai aplicar. Bem, acho que é isso que eu consigo resumir em pouco tempo. Você ficou faltando algum ponto? Respondi sua pergunta? Respondeu e me abriu vários gatilhos, assim, na maneira de repensar como conduzir um treinamento. Eu sou do tipo que coloca o GIF da Inês Brasil, assim, sabe, para trazer a galera, tá mais próximo das pessoas do meu trabalho, porque tem a mesma faixa etária, é uma galera que está na internet. Então, assim, mas pensar nessa construção, assim, de você ver realmente uma jornada perante aquilo que você vai ministrar é sensacional. Nunca pensei por esse lado, assim. É E que muito, muito bacana também legal. a sua bagagem de cinema, só para acrescentar mesmo. Obrigada. Assim, voltando para esse ponto, é muito interessante você estar aberto a adaptar o material, principalmente quando a gente fala de treinamento ao vivo. Então, saber que cada vez que você tem uma nova interação com aquela turma, você vai aprender algo novo sobre eles. E se você consegue adaptar e estar antenado e pesquisar e se preparar para a aula, você consegue criar como que você vai contar aquela história de forma a chamar a atenção de quem está ali. Então, é se adaptar também ao outro. Isso é muito importante, assim, ser bem rápido nesse sentido. Eu sou péssima de memes, por exemplo, mas eu estou lá catando memes, eu vou descobrir meus amigos que são bons de memes para poder falar, olha, eu descobri que enfim, tenho várias pessoas ali que estão falando memes na minha aula, eu não sei o que eles estão falando, mas eu vou descobrir, eu vou tocar alguma coisa. Às vezes não vai sair muito bem, mas a gente consegue chamar a atenção de alguma forma. Não sei se tem mais alguma pergunta. Muito obrigada pela explicação. Eu queria saber se mais alguém tem alguma pergunta, se alguém quer falar alguma coisa.
Esse é o nosso momento que a gente está aberta a isso, então caso alguém queira fazer um comentário, fazer alguma pergunta à nossa convidada, esse é o último instante, o último segundo. Estamos finalizando, né, mas Luísa? Então, se alguém quiser falar alguma coisa, agradeço muito nosso evento de hoje, porque me abriu muitas coisas que eu tinha a visão do treinamento em si como algo fechado, algo que nunca conseguiria passar da teoria para mim. Então, agora a gente consegue ver que dá pra, que a gente mesmo consegue passar da teoria, consegue ir para a prática, e se errou, a gente vai lá, busca o que aconteceu, por que não está funcionando. Então, algo que realmente funcionou de verdade, esse evento para mim, que me abriu essa janela que eu não tinha. Que tanto é que no trabalho a gente tem treinamentos e eu participava dos treinamentos, mas os treinamentos para mim eles não eram, não tinha a visão da pessoa que fazia o treinamento, sendo da pessoa que participava em si, não da pessoa que planejava aquilo. Então na minha cabeça era algo outro mundo. Agora com esse evento a gente consegue ir alinhando, né, devagar as nossas expectativas também. Legal, Luísa, teu depoimento. Eu vou só provocar, Flora, aqui, só para a gente deixar alguém mais tem. A pessoa já está agradecendo, já está elogiando aqui no final. Mas, Flora, assim, a tua fala, eu acho muito interessante, o que eu gostei assim, muito, porque foi uma fala de pedagoga, né? Objetivo, engajamento correlacionando objetivo, conteúdo, a forma de explicar. Então, foi pedagogia pura, né? Então, eu ia te perguntar até isso. Você acha que a tua formação como pedagoga, é claro que o cinema também abre muitas portas, mas a tua formação como pedagoga te ajuda muito nessa função que você tem hoje, até para ficar como mensagem final aí para essa garotada toda? Com certeza. Inclusive, só falando um pouquinho da minha jornada, eu sou formada em cinema, trabalhei muitos anos em cinema e, de repente, não me vi mais nesse local. E eu fiquei assim, meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida? Me formei 4, 5 anos de faculdade, para onde eu vou? E aí eu fui parar no mundo corporativo. Eu comecei, na verdade, com relacionamento com clientes, em que eu realmente atendia para uma plataforma de carona que se chama BlaBlaCar, talvez vocês conheçam. Eu trabalhei 4 anos na BlaBlaCar e lá dentro eu pude crescer. Lá dentro eu comecei a treinar. E aí as pessoas começaram a falar, nossa, você é didática. E aí eu falei, gente, eu sempre amei pedagogia, sempre quis fazer pedagogia, eu vou estudar pedagogia. E eu comecei a estudar pedagogia, na verdade, já depois de estar dentro do mundo corporativo. E eu posso dizer que, assim, sem dúvida, foi a melhor escolha que eu fiz, porque ele me trouxe um lado muito humano de relações humanas com o outro, melhorou minha comunicação, melhorou, enfim, como eu percebo as formas de aprendizado, as relações com o outro, e eu mesma, eu pude aprender muito sobre quem eu sou, o que eu gosto, o que eu não gosto, para eu estar forte para trabalhar com o outro, né, para estar confiante. E foi a partir dessa formação que eu resolvi fazer no meio desse mundo corporativo que eu consegui também estar hoje, enfim, nessa posição de treinar, de trazer as metodologias pedagógicas para o ambiente de trabalho. Para quem quiser saber, eu uso muito das metodologias construtivistas. Então, é o que eu mais gosto de usar e relacionar com a andragogia nesse mundo. Então, assim, para mim, pedagogia é tudo. Ah, maravilha. Não, a tua fala é de pedagoga, total. Porque, às vezes, já tive a oportunidade de trazer vários profissionais aqui para o nosso curso, né, em outros momentos, e, assim, a fala de aí eu vou puxar brasa para a nossa sardinha, né, mas é verdade mesmo. A sua fala, né, como pedagoga, ela é diferenciada, a gente percebe isso, né, diferenciada
do que não estou menosprezando os outros profissionais, mas é aquela linguagem mesmo da preocupação com a didática, da preocupação com a andragogia, né? do encadeamento, até quando você fala do mais simples para o mais complexo, tudo está relacionado a como o pedagogo, né, entende, estuda, o conhecimento que a gente tem dentro da nossa formação. Acho que a Luísa tinha levantado a mão, mas ela falou que você já respondeu a curiosidade que ela tinha. Queria então, acho que a gente pode finalizar, né, Luísa? Queria perguntar a ela se está tudo certo, se a gente pode continuar para a Luísa, saber se ela quer ainda falar. Luísa, você está aí? Sim. Se você quiser, a palavra é sua. Ou a gente, depois você Oi, gente. Ou a gente pode Boa continuar. noite. Tá bom. Estão Pode me ouvindo? continuar. Sim. Joia. Oi, Flora, você acabou respondendo, eu estava muito curiosa para saber da tua jornada, porque eu vim de um outro curso, eu sou formada em Direito, e resolvi me aventurar na pedagogia, muito por saber que eu já gostava há muito tempo, mas fui indo por outros caminhos, e aí a minha curiosidade era como você chegou assim na pedagogia empresarial. Mas você acabou falando, né, que veio de uma plataforma da BlaBlaCar, que lá você já fazia treinamento, e aí você foi buscar pela pedagogia. Muito legal, me senti muito identificada também. São caminhos um pouco diferentes, mas você acabou também já tendo outra faculdade antes, né, de cinema. A gente às vezes para pensar, né, e fala, caramba, como é que a pessoa já fez uma faculdade, agora está fazendo outra completamente diferente. Mas é isso. Eu estou aí indo atrás do que eu acredito e estou muito feliz com o curso. Ainda estou no comecinho, mas muito esperançosa. Eu tenho certeza que vai te agregar muito. E assim, a gente nunca constrói nada do zero. Então, tudo que você aprendeu dentro da sua faculdade de Direito, dentro da sua vida pessoal, você vai carregar isso com você. Você sempre vai, na verdade, acumular esse conhecimento e vai conseguir ter mais chance de, enfim, usar comparações, analogias quando você estiver falando com alguém, conseguir entender os pontos que relacionam. Dentro do mercado de trabalho atual, a gente fala muito de competências. E essas competências, elas muitas vezes estão, sim, ligadas a uma formação, mas às vezes não estão ligadas a uma formação. Então, por exemplo, competências da comunicação, as competências de você conseguir trabalhar com influenciar as pessoas, competências relacionadas, enfim, habilidades de escritas, de resumir um assunto em poucas palavras. Então, isso tudo também vai agregar. Mas, como eu disse, assim, eu sou apaixonada pela pedagogia, então é até suspeito falar, porque eu super recomendo esse curso. Eu aprendi muito sobre eu mesma, mas também me proporcionou conseguir lidar cada vez melhor com o outro, né? Com a relação com o outro, assim, como poder você também ser uma facilitadora de caminhos para outra pessoa. E, para mim, isso é encantador. É verdade. É o grande resultado da educação, né? Eu falo que a educação transforma vidas, né? Nossa missão é transformar vidas. Então, mesmo seja no treinamento, numa área empresarial, a gente está lidando com educação, a gente está lidando com formação. Isso é muito legal, muito bacana. Acho que a gente pode encerrar, né, Luísa? Então, assim, agradece aí, encerra, por favor. Muito obrigada. Vamos fazer a foto. Sim, a foto, é verdade. Quem Temos a puder professora, abrir a câmera. as professoras, poder, alunos, todo mundo abrindo as câmeras para a gente fazer uma bela foto. Para a gente poder fazer uma foto. Muito obrigada, Gustavo, por lembrar. Enquanto isso, eu vou agradecer muito a nossa convidada Flora por ter tido essa disponibilidade de estar aqui com a gente, de sanar muitas dúvidas que tínhamos, não só a gente da turma em si, mas acredito que de todos que estavam aqui tinham algumas dúvidas a serem sanadas. E agradecer também a todos que puderam participar do nosso evento. Agradecer à professora Rosileia por ter proporcionado para a gente esse ambiente de aprendizagem, para a gente poder aprender tanto
com a nossa convidada, mas aprender a gente mesmo, aprender com os nossos erros, com os nossos acertos, de como a gente fez esse evento. Então, eu agradeço a todos e agradeço também a turma de Pedagogia em Espaços Escolares. Eu sou uma pessoa muito tímida, eu tenho muita vergonha, então aqui foi uma Tem vergonha certeza? tremenda, uma Tem vergonha certeza? tremenda de estar aqui, mas agradeço a todos por essa oportunidade, por terem dado essa oportunidade, a gente mesmo da turma e a nossa excelentíssima convidada Flora. Muito obrigada. Muito obrigada. Vamos à foto. Quem vai tirar a foto? Vamos lá, todo mundo X. Vai lá. Muito obrigada, Flora. Obrigada, alunos. Obrigada aí, convidados, todo mundo que esteve aqui disponibilizou o seu tempo, tá bom? Ela já botou ali o LinkedIn dela, o nome dela, Flora Canabrava. Muito bem, foi um prazer enorme te conhecer. Obrigada, gente. Flora. Vou te explorar nos outros eventos. Vou pegar você agora para eventos presencial, né? Que a gente também faz agora no segundo semestre. Obrigada, turma. Então, assim, muito bom, muito bom. Gratidão aí para todos. Vou parar a gravação. Muito obrigada a vocês também. Eu fico à disposição no presencial também. Eu estou aqui em São Paulo, mas eu sou do Rio, então toda desculpa para eu ir para o Rio é ótima. Ótimo. Tá bom, querida. Obrigada.